Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus, que bom estar com vocês, que bom louvar, adorar o Senhor, o autor da vida, aquele que desde o princípio, antes de todas as coisas, nos criou com um propósito eterno. E nós temos aprendido nesses dias, temos vivido dias maravilhosos, entendido que o Senhor quer muito mais do que apenas nos salvar, muito mais do que apenas nos curar de alguma enfermidade. O Senhor quer fazer morada em nós. Nós somos a habitação de Deus. Aleluia. Nós estamos no nosso 14º dia de jejum. E muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas têm acontecido. Bênção. O Senhor tem operado milagres. O Senhor tem operado milagres na sua célula. Aleluia. Pessoas arrumaram emprego. Pessoas arrumaram casas. Pessoas foram curadas. Aleluia, tivemos uma meia vigília sexta-feira, poder de Deus, na casa de uma família que era espírita, o lar totalmente destruído, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. E nós tínhamos uma irmã que estava muito mal durante a semana, 20 graus, 20 por 14 de pressão, não entendo muito disso, eu sei que o negócio estava feio. Nós estávamos lá e vamos orar agora em nome de Jesus. Aí ele falou, vamos levantar um clamor. E pessoas falaram, leva ela para o médico. Aí eu falei, Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E naquele momento ela foi curada. Porque onde a vida de Deus, a enfermidade tem que partir. Onde o Senhor está, onde o Espírito de Deus tem liberdade, nada continua da mesma forma. E eu tenho um pedido de oração. Nós somos casa de Deus. Aonde nós estamos? Quando estamos aqui, somos casa de Deus, a habitação de Deus. Eu tenho um pedido pelo meu tio que está com câncer, em estado terminal. E ainda ele não teve um encontro com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode alcançar a vida dele. E se você hoje tem alguém que você conhece que está enfermo, ou se você está enfermo, eu queria que você orasse com fé, colocasse a mão onde dói, onde é o problema. E em nome de Jesus você pode ser curado agora. Nós iremos levantar um clamor. Se alguém que você conhece que está enfermo, coloque a vida dele diante de Deus. O nome do meu tio é Eliseu. E eu quero orar junto com vocês. O nosso Deus, que tem um propósito muito maior do que apenas te curar. Mas Ele quer te curar hoje. Ele está neste lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, Pai. Oh Pai amado, assim como foi falado pelo teu servo, para nós é um privilégio ter um relacionamento contigo. Pai amado, é um privilégio para nós sermos a habitação de um Deus tão poderoso, tão grandioso. Muitas vezes eu imagino não cabe dentro de mim, mas o Senhor escolheu que assim fosse. E eu oro agora pela vida do meu tio, coloco a vida dele na tua presença. Deus de milagre, Deus que pode curar, mas que tem um propósito de salvar. Entra com providência na sua vida, em o nome de Jesus. Oh, louvado seja o teu nome. Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos na tua presença. Se há alguém enfermo, se alguém, Senhor, com dores neste lugar, nós queremos em o nome de Jesus, Senhor, declarar a cura. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, cura nesta manhã. Pai amado, nós te damos liberdade para fazer conforme o teu querer. Aleluia. Senhor, tenha liberdade. Fala com o teu povo neste lugar. Pai amado, eu me coloco à sua disposição com humildade. Oh Senhor, sabendo que é um privilégio estar aqui. Mas Senhor, em nome de Jesus, faça a tua vontade. Que não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que o teu Espírito Santo, que habita em nós, possa fazer a vontade dele nesta manhã. Em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. O Senhor tem muitas coisas para fazer. Como falei, temos vivido momentos tão especiais na presença do Senhor. Dá até vontade de mudar a célula para todo dia.
Oh Deus, tão bom falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, entender o propósito do Senhor. Todo preço, todo sacrifício vale a pena, vale a pena. E eu sei que o Senhor vai, nesses dias, a partir destes dias, fazer de nós pessoas diferentes, pessoas que entendam e tenham revelação, que não estamos aqui por acaso, que o Senhor tem um propósito com todos nós, cada casa uma igreja, cada membro um ministro. O Senhor quer usar a sua vida, aonde você está, na sua casa, na sua célula, no seu serviço, no ônibus, no ponto de ônibus, aonde você está, você é um ministro, o Senhor habita dentro de você, e aonde a vida de Deus, muitas coisas boas podem acontecer, aleluias. E o Senhor tem muitas coisas que às vezes nós nem imaginávamos que fosse dessa forma, mas ao ler este livro, ao compartilhar na célula, ao entender certas coisas, nós podemos ver que o Senhor, Ele quer muito mais de mim e de você. E eu queria falar um pouco sobre o tema do capítulo de hoje, do 14º capítulo. E para isso eu queria ler um texto, que é o texto base desse capítulo do livro, que é o Salmos 23. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 23, em o nome de Jesus. Aleluia. Um salmo muito conhecido da igreja, muito conhecido dos meus irmãos, e muitas vezes nós nos atentamos a algumas palavras, algumas frases, mas tem tantas coisas tão preciosas para nós, e eu queria ler com os irmãos. Amém? Será que a igreja pode ler toda junto no 3? 1, 2, 3. Aleluias, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha saber disso, que maravilha falar isso já traz alegria para o nosso coração. Só que nós temos aprendido nesses dias que o Senhor nos criou com um propósito eterno. Um propósito já havia se estabelecido desde a fundação de todas as coisas, antes que tudo fosse criado, já existia um propósito. O propósito de Deus era e hoje ainda é ser um conosco. O Senhor é unidade, comunidade, Pai, Filho e Espírito, e há o desejo no coração, há um propósito eterno de que nós possamos ser um com Deus e um com os nossos irmãos. Isso é maravilhoso. O Senhor nos criou para sermos a habitação dEle. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos ter a presença dEle em nossa vida todos os dias. Não era apenas em alguns momentos, quando Adão foi criado. O desejo do coração do Senhor foi que Adão tivesse um relacionamento com o Senhor. Todo ser humano foi criado para ser a habitação de Deus. Todos nós, sem distinção. Todos nós. Eu queria que você falasse isso para o seu irmão do seu lado. Você foi criado ou você foi criada para ser a habitação de Deus. Nós fomos criados para isso. Esse é o propósito do Senhor, eterno. Muitas coisas tiveram que acontecer por causa do pecado de Adão. Jesus teve que dar a sua vida, mas o propósito não mudou, o propósito é o mesmo. O propósito é a comunhão, é a unidade, isso é maravilhoso. Mas aí fica uma pergunta para nós: será que todo ser humano é a habitação de Deus? Claro que não. Não é todo mundo que é a habitação de Deus. Fomos criados para que assim fosse, mas não é assim que funciona. Nem todo ser humano é a habitação de Deus.
Nós não podemos, é claro, nos esquecer do propósito de Deus, que era que todo ser humano fosse a habitação dele. Mas não é assim que acontece. E aí eu estive pensando sobre isso, o porquê, né? E tantas respostas, talvez até óbvias, possam nos vir à mente. Mas aí eu queria dar um exemplo, um exemplo de um caminhão. Ele foi projetado e fabricado para carregar carga, né? O seu baú foi feito com esse intuito, né? De carregar carga. Mas se o dono do caminhão tem a ideia de, a partir de qualquer dia, carregar pessoas dentro do baú daquele caminhão, ele não vai cumprir o propósito para o qual aquele caminhão foi projetado e fabricado. Não tem como um caminhão cumprir um propósito de levar pessoas, porque ele não foi projetado e fabricado para isso. Ele pode até carregar as pessoas, mas esse não foi o propósito, esse não foi o projeto para o qual ele foi desenvolvido. Então pode haver desconforto, né? Quantos aqui já andaram num baú do caminhão? Quando eu era mais novo eu andei. Jesus, é complicado. Te joga para todo lado, você vai para um lado, vai para o outro, dá mal-estar, você fica com calor porque o baú não pode andar aberto. Então há insatisfação, né? A falta de segurança, não tem tranquilidade. Então, a pessoa que se arrisca a fazer uma viagem dentro do baú do caminhão, ela vai sofrer um pouquinho. Porque ela não foi feita para aquilo. É verdade que tem hoje umas conduções coletivas aí que parece que não foi feito para isso também. Só Jesus, você sai daqui, é melhor você ficar em pé. Mas eles foram fabricados para isso. Mas o caminhão não foi. E da mesma forma somos nós. Nós fomos criados para ser habitação de Deus. Todo ser humano, criado por Deus, tem um espaço que deve ser preenchido por Deus, para conter o Espírito Santo do nosso Deus. Só que infelizmente nós vemos que isso não acontece na vida de muitas pessoas. O diabo tem cegado a vida das pessoas, seres humanos em todo o mundo, perto de nós, longe de nós, tem buscado maneiras de preencher um vazio que não pode ser preenchido por qualquer coisa. Tentam ocupar um espaço que não pode ser preenchido por uma diversão, por um lazer. As pessoas não entendem isso e ficam procurando. Eu vou viajar, eu vou trabalhar mais, eu vou casar, eu vou ter filhos. Acham que essas coisas vão preencher o vazio que só o Senhor pode preencher. Porque você foi criado para isso, para ser preenchido por Deus. Só assim a nossa vida faz sentido. As pessoas procuram nas drogas, nas bebidas, no adultério, na prostituição, tantas coisas, tentando preencher. Mas o final não acontece. Não há como. Tantas coisas tentam. Na verdade, o diabo tenta colocar para preencher. Mas só Jesus. Só Jesus. Quando eu encontrei com o Senhor, quando o Senhor mudou a minha vida, eu pude entender que só Ele poderia preencher o vazio. Nada do que eu procurei me trouxe satisfação. Mas o Senhor nos dá satisfação, mesmo em meio às tribulações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Não tem por que nós temermos. É maravilhoso demais. A única maneira de nós estarmos satisfeitos é quando somos preenchidos por Deus. Não tem como sermos preenchidos por qualquer outra coisa. Não vai haver satisfação. Você vai tentar, mas não vai acontecer. Porque você foi projetado para algo específico, como uma luva, né? E nós vemos essa experiência, essa ilustração no livro, né? Como uma luva, nós fomos feitos para sermos preenchidos por uma mão perfeita. É como isso, nós somos a luva e o Senhor quer nos preencher, quer entrar, quer inundar a sua vida, quer mudar aquilo que você não consegue mudar com as suas próprias forças, quer curar, quer fazer tantas coisas que você nem imagina que fosse possível fazer, mas Ele te criou a princípio com o propósito de você ser a habitação dEle. E aí nós podemos ver nesse capítulo, que tem como tema um coração para a casa de Deus, que o Senhor podemos notar nesse capítulo que existem alguns estágios na nossa vida quando nós nos encontramos com o Senhor. E esses estágios nos fazem crescer espiritualmente, nos fazem crescermos como os filhos de Deus, nos fazem entender algumas coisas que muitas vezes passam desapercebidos. Por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece? Nós lemos no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós sabemos que 99% das pessoas que se achegam até Deus
se achegam por causa de alguma necessidade. É verdade ou não é? Quantos aqui se achegaram a Deus porque tinham alguma necessidade? Amém? Tinha alguma coisa que estava faltando. E por isso você se achegou, aceitou o convite de estar na célula, aceitou o convite de estar na igreja. Então alguma necessidade o trouxe. E aí quando você ouve o Salmo 23, versículo 1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquilo te alegra, aquilo te traz esperança, porque havia muitas faltas, mas agora o Senhor diz que nada mais te faltará se Ele for o seu pastor. Só que não para por aí. E aí nós podemos perceber alguns estágios. Então, a partir do versículo 1, que ele fala que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí no versículo 2 ele diz, em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. E aí, o estágio dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, esse estágio nos fala do quê? De descanso. Nós vivíamos atribulados, cansados, preocupados, mas quando nós chegamos ao Senhor, nós encontramos descanso nele. Ele pode nos dar refrigério, aquilo que antes nos deixava tão atribulado, às vezes o problema ainda nem acabou, mas você tem uma paz dentro de você que você nem sabe por quê. Então, estar junto com o Senhor, ter Ele como pastor, nos faz andar em pastos verdejantes. Este é o primeiro estágio da vida cristã. Assim que nós nascemos na fé, nós entramos nesse estágio e podemos desfrutar dele, dos pastos verdejantes. Podemos ter o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor. Nós podemos entender que agora há um lugar de descanso. Não precisamos mais batalhar tanto. Há alguém que luta pela nossa causa. Há alguém que pode realmente preencher o vazio que existia no meu coração. Isso é maravilhoso. Quando nós vamos cuidar dos novos convertidos, nós não só precisamos alimentá-los com Cristo, mas também precisamos ajudá-los a beber do Espírito. E a água de descanso, né? Fala um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos alimentamos, devemos beber. O beber deve vir junto com o comer. Todos nós precisamos de Cristo como pasto, mas também precisamos do Espírito Santo como a água do descanso. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos ensina, que fala conosco, que nos corrige. É o Espírito Santo de Deus, isso é maravilhoso. Nós podemos identificar esse estágio na nossa vida. Quantos aqui já passaram ou estão nesse estágio? Amém? Glória a Deus. O segundo estágio, da transformação pelas veredas da justiça. E no versículo 3, na minha linguagem diz assim, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós passamos da experiência apenas de descansar e vamos buscar a justiça de Deus para as nossas vidas. Chegamos à vereda da justiça e este é o caminho da santificação. Quando entendemos que não podemos mais ficar da mesma maneira que nós éramos. Quando entendemos que não tem como mais nós tomarmos as mesmas atitudes que tomávamos. O Senhor nos muda. A justiça de Deus vem tomar conta do nosso coração. Não há mais justiça humana. O amor do Senhor predomina sobre as nossas vidas. É maravilhoso nós podermos entender isso. Os caminhos da justiça são o próprio Cristo. E hoje, o Senhor quer ser a nossa justiça. Não precisamos buscar a justiça dos homens. Estamos vivendo um tempo de eleição onde muitas pessoas prometem tantas coisas. Prometem justiça, direitos iguais. Nós sabemos que dificilmente tudo que eles falam vai acontecer. Mas a nossa justiça vem do Senhor. Nós não somos desta terra. Estamos aqui de passagem. Um dia nós viveremos com o Senhor eternamente. E o propósito dele irá se cumprir em nossas vidas. Aleluias. Em Romanos 12:2 diz que nós precisamos ser transformados na alma pela renovação da nossa mente. Um princípio que todos nós precisamos aprender é que o Senhor não nos ensina métodos. Esse é mais um método, não. Ele, o Senhor Jesus, Ele é o caminho para tudo o que nós precisamos. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é
um outro caminho. Ele é o caminho. Não existe outro caminho além do Senhor. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade. Ele não é mais uma verdade que apareceu. Ele é a única verdade. E Ele é a própria vida. Então no Senhor, nós podemos entender que Ele é o caminho para tudo que nós precisamos. O caminho para um bom casamento, um caminho para a prosperidade, o caminho do crescimento. Ele é tudo, Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é a vereda da justiça. O Senhor nos guia nas veredas da justiça como um pastor. Um pastor guia a ovelha pelo caminho certo. A ovelha não sabe, se você soltar a ovelha no meio de um pasto, ela vai ficar perdida. Ela precisa de um pastor para guiá-la. E o Senhor quer nos guiar. Nós precisamos deixarmos ser guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que possamos entender e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Uma ovelha sozinha não cumpre nada. Nós temos aprendido nesses dias que para sermos igreja, não tem como sermos igrejas apenas sermos um, amém? Temos aprendido isso na célula? Você representa o Senhor sozinho? Não. Só como nós estamos juntos, quando somos como Ele, em comunidade. Só assim podemos representar o Senhor. É assim. Então você sozinho como ovelha não vai conseguir. Então esteja perto. Ame a sua célula. Ame o seu irmão. Nós compartilhamos ontem um versículo, que é o segundo mandamento. Amar o nosso irmão como a nós mesmos. Como é difícil. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Como você se preocupa com você? Será que nós nos preocupamos na mesma intensidade pelos nossos irmãos? E aí não é apenas aquele irmão que nós temos mais afinidade. Não é isso que a Bíblia diz. São todos. Amar a todos como a nós mesmos. E eu me preocupo tanto comigo. Até compartilhei um tempo atrás, eu estava meio gordinho. Me preocupei, falei, eu tenho que parar de comer, tenho que fazer alguma coisa. Não tenho mais pique para fazer exercício. Mas eu me preocupo. E assim tem que ser a nossa preocupação com os nossos irmãos. Temos que andar juntos, sabendo que temos um pastor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. E Ele quer nos conduzir por um caminho muito maravilhoso, um caminho de justiça. E temos que entender e compreender isso. E aí o terceiro estágio nos diz da presença de Cristo no vale da sombra da morte. Quantas vezes passamos por dificuldades que achamos que não iremos aguentar. Meu Deus, está difícil demais. Essa enfermidade, o desemprego, o meu marido que não se converte, os meus filhos estão rebeldes. Quantas tribulações nós enfrentamos. Mas aí o versículo diz, mesmo que eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, não precisamos temer, não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade, não importa se o médico diz que não tem problema, que você vai ter que viver assim até o resto da sua vida, que vai tomando remédio, não importa, não importa. O Senhor quer te dizer que ainda que você esteja no vale da sombra da morte, se você confiar nele, você não vai precisar mais temer mal algum, Ele está contigo, a tua vara, o teu cajado te protege, aleluia. Você não vai morrer, é um estágio, você vai passar por ele. Você não vai estar sempre no vale da sombra da morte. É só uma passagem, o salmista não para por aí. Ele não diz aqui acabou, não. Não, as coisas vão continuar acontecendo. Nós temos que estar atentos para que possamos. Os estágios não foram feitos para que nós pudéssemos ficar presos a ele. Os desafios foram feitos para nós ultrapassarmos eles. Então nós temos que estar atentos para que no tempo certo possamos passar pelo vale da sombra da morte. Porque no vale da sombra da morte, a vara do Senhor e o seu cajado nos consolam. A vara é para proteção. Então um pastor de ovelhas, quando um lobo vem, o pastor usa a vara para proteger o seu rebanho. O cajado é para treinar, para dar direção, orientação e também para alimentar. O Senhor tem a vara para nos proteger. Aleluia. Ele tem o cajado para nos instruir, para nos ensinar, para nos guiar, para nos sustentar.
nós experimentamos o sustento do Senhor no vale da sombra da morte. Quando nada parece que dá certo, quando o emprego não vem, quando não tenho dinheiro para nada, quando as coisas não acontecem, o Senhor te sustenta, a tua destra nos sustentará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está conosco, nós temos que entender e tomar posse dessa verdade. Não podemos andar de qualquer maneira. Não, nós temos um pastor, nós somos a habitação dele. Ele tem muitas coisas para nos dar. Não pare no vale da sombra da morte. Um quarto estágio da nossa vida, o campo de batalha. Oh Senhor, que maravilhoso, esse versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia, o Senhor tem um banquete preparado para você, diante daqueles que te afrontam, diante do diabo, diante daquelas pessoas que não acreditam que você vai vencer. Mas o Senhor tem algo especial para você, e quando você vencer, eles vão ficar de boca aberta. Aleluia! Não vai acabar, não acaba no vale da sombra da morte. Deus tem um banquete para você. Fala para o irmão do seu lado, Deus tem um banquete para você, na presença do seu inimigo. Aleluia! O Senhor tem um banquete maravilhoso. Aleluia, louvado seja o teu nome. E quando nós estamos desfrutando do banquete do Senhor, quando nós recebemos a bênção de Deus, aí o versículo diz que o Senhor nos unge a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. Nós não somos mais os mesmos, nós entendemos que o vale não pode nos matar, que os nossos inimigos não adianta eles quererem nos afrontar. O Senhor derrama unção sobrenatural sobre a sua e a minha vida. Não podemos mais ser os mesmos. Quando temos um banquete do Senhor, desfrute do banquete do Senhor. Se você tem passado por esta oportunidade, não deixe passar sem desfrutar. Desfrute, se o Senhor tem te dado vitória, desfrute. Testemunhe na sua célula, o Senhor me deu. Por menor que você ache, o Senhor te deu. É o banquete do Senhor para este tempo. Desfrute, faça dele um momento de vitória e alegria. Às vezes você deixa passar desapercebido, não, é tão pequeno. O irmão contou que foi curado de uma coisa tão grande. Eu vou falar que eu arrumei um emprego para ganhar um salário mínimo. Irmão, desfrute do banquete do Senhor, porque se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. O Senhor vai fazer na sua vida infinitamente mais do que aquilo que você tem imaginado, pensado. O Senhor é muito maravilhoso, Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Aleluia, desfrute do banquete, não deixe, que o banquete passe desapercebido. Todo dia para nós é um dia de luta. Não tem como imaginarmos que nós teremos vitória sem passarmos pelas lutas. As lutas são apenas uma forma de nós alcançarmos a vitória. Mas como a palavra de Deus nos diz, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória já é nossa, nós temos que aprender a tomar posse dela. Esse é o estágio talvez mais elevado, porque nele nós somos ungidos, nele nós recebemos autoridade, nele nós recebemos o poder de Deus, nele nós entendemos que nós temos poder para orar e o Senhor nos abençoa. Através da nossa oração na nossa cela, o Senhor abençoa, cura o irmão, abre porta de emprego, restaura a vida, traz unidade, traz comunhão, traz um amor que nós não tínhamos. Nós não tínhamos amor uns pelos outros no mundo. Pelo contrário. No mundo é cada um por si, Deus por todos. Mas nós não, nós entendemos que precisamos amar. E quando a unção de Deus está em nós, nós amamos. Amamos a todos. Às vezes o irmão faz até alguma coisa que não te agrada. Mas o amor de Deus nos constrange a amar. Independente de qualquer coisa. Aleluia, então nós precisamos dessa unção, deste óleo, Nós precisamos deixar que o cálice do Senhor transborde em nossa vida.
Quão maravilhoso é isso, quão maravilhoso é entender que o Senhor não quer que nós paremos, nós temos que avançar. Quando o salmista, quando Davi escreve isso, eu entendo que ele olhou para a sua vida e viu que muitas coisas aconteceram. Realmente no começo o Senhor foi o pastor que não deixou faltar nada, mas ele não parou por ali, ele continuou caminhando, muitas coisas aconteceram e ele pôde entender que em todas as coisas ele poderia ser mais do que vencedor, e é assim que tem que ser na nossa vida. O Senhor nos fez para sermos vencedores, nos fez para que pudéssemos desfrutar da bênção dEle. E quão maravilhoso é chegar ao ponto do versículo 6, que diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é maravilhoso isso! Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Então quer dizer, não importa, se eu tiver que passar de novo pelo vale da sombra da morte, eu sei que a bondade e a misericórdia me acompanham. Se eu tiver que enfrentar os inimigos, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanham. Eu sei, porque eu entendi, eu tive revelação que hoje nós somos a habitação da casa de Deus. O Senhor nos chamou para edificarmos casa para Ele, para nos prepararmos para um momento onde não teremos mais aflições, onde a enfermidade não mais nos alcançará, onde viveremos eternamente com o Senhor. Aleluias, habitaremos todos os dias da nossa vida com o Senhor. Aleluias, esse tempo vai chegar. Às vezes parece que está tão perto, eu falo: Senhor, vem, Senhor, mas o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer, mas enquanto nós o Senhor não vem, não podemos ficar desatentos. Temos que entender o que o Senhor espera de nós, como homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, casais de Deus, que entenderam que precisam cumprir um propósito, que precisam influenciar, que precisam amar, que precisam ganhar, que precisam gerar filhos para Deus. Um dia tudo isso acabará, e nós iremos reinar com o Senhor. Aleluia, né? Nós temos aprendido que há algo diferente entre reinar e ser salvo. Ser salvo são aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, e nós já tivemos esse privilégio. Mas há algo maior, há um nível mais elevado de reino, de galardão, de alcançarmos algo por aquilo que nós podemos fazer aqui. Então, para que nós vamos perder tempo com coisas que não nos agregam nada, que apenas querem gastar o nosso tempo? Nós temos que entender, o Senhor tem algo maior, mais elevado, mais especial do que apenas viver por viver. Temos que entender que o Senhor quer de nós muito mais do que apenas estar aqui aos domingos, do que apenas estar na célula, do que apenas ouvir o seu líder. Nós somos ministros, todos nós, e como os ministros, temos que ministrar a todo tempo, em todo lugar. Como o irmão disse aqui, o irmão Rogério, não é só quando alguém sobe aqui que ele ministra. Não, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu emprego, aonde você estiver, não perca a oportunidade, você é ministro de Deus. Depende de você ser usado pelo Senhor. Ele quer que o cálice dele transborde na sua vida. Aleluias. Se nós não estivermos na igreja, se nós não entendermos que temos que estar vinculados com o corpo para sermos pastoreados pelo Senhor, não podemos nos achegar a Jesus. Hoje, até outro dia, o pastor comentou isso, né? Há um engano. As pessoas acham que pode andar com Jesus sem estar na igreja. E quando nós falamos igreja, amém, nós entendemos que não é este lugar, que é o corpo, que é quando nos reunimos. Pessoas têm tomado Santa Ceia, não sei nem se podemos chamar dessa forma, pela internet. Acham que estão vinculados com Jesus, mas nós só podemos estar vinculados com Cristo quando estamos com a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, mas temos que estar juntos. Não tem como estarmos com Cristo sem estarmos com a igreja. Não tem como, não há nenhuma possibilidade de você andar com Jesus sem estar com a igreja. E as pessoas que não entendem, que não têm essa revelação, falam: tá, parece, vocês se acham melhor que nós. Nós não nos achamos. Nós entendemos
que nós vivemos debaixo da autoridade do Senhor, vivemos em comunhão, e é tão bom quando nós realmente vemos isso de coração. Não somos corpo forçado. A minha mão não está aqui forçada, ela não quer sair daqui, ela se sente bem aqui. O meu pé se sente bem sendo pé. Ele não quer ser mão, em nenhum momento, nem parece com a minha mão. É assim, todos nós somos diferentes, mas quando nós estamos juntos, que nem eu falei na célula, não tem como eu olhar para alguém da minha célula e não ver que faz parte. É igual, fala da mesma forma, ama da mesma maneira, se dedica do mesmo jeito. Temos que ser assim, não podemos ver alguém trabalhando e ele está fazendo, né? Deixa ele fazer, ele gosta de fazer. Não, irmãos, nós fomos chamados para o mesmo propósito. Nós não estamos aqui para propósitos diferentes. Estamos aqui para edificar a casa de Deus juntos, como corpo. A cabeça é Cristo, mas nós somos o corpo, somos a noiva, ansiamos pela sua volta. Mas enquanto Ele não vem, nós vamos andar em comunidade, em unidade. Nós iremos fazer o que for preciso, pagar o preço, chorar junto. A dificuldade do seu irmão tem que ser a sua. Não tem como nós andarmos juntos, estarmos em célula, e o meu irmão está passando por uma dificuldade e eu não senti nada. Entro lá da mesma maneira, saio da mesma maneira. Quero te dizer que se isso está acontecendo, você está com um grande problema. Talvez você não esteja nem fazendo parte mais do corpo. Mas o Senhor nos trouxe nesses 21 dias para nos mostrar um caminho mais excelente da edificação da casa de Deus em unidade. Não porque somos iguais, não porque somos perfeitos, mas porque entendemos que o Senhor nos ama da maneira como nós somos. E se por algum acaso Ele achar que o meu irmão tem que ser mudado, é Ele que vai mudar. Não sou eu nem você. Porque nós também não somos perfeitos. E temos que entender isso. Nós podemos observar que de um estágio para o outro, nós avançamos em nossa experiência espiritual. Todavia, o nível mais elevado é quando nós atingimos o 5º estágio, quando a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Todos os dias. Tem que haver prazer. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Há prazer para vocês estar na célula todos os dias, nesses 21 dias? Há prazer estar jejuando pela célula, jejuando pela igreja, pelos 23 pedidos que nós colocamos, para que o Senhor nos dê um lugar, para que o Senhor aumente a comunhão, aumente o poder, a unção, que o Senhor aumente o nosso laço, a unidade, porque não é porque o Lúcio e a Débora não são da minha célula que eu não os amo, usamos da mesma maneira. Mas o Senhor tem um propósito na nossa vida em todos os lugares que estamos. Mas quando estamos juntos, o mover de Deus tem que acontecer, porque nós somos um. E quando há unidade, não tem como não haver presença de Deus. Na nossa célula, na sua casa, em todos os lugares que nós estivermos, tem que haver presença de Deus, porque nós somos a habitação dEle. Não importa o estágio que você está, não importa. Você tem que entender que é apenas um estágio. É muito bom saber que nada vai me faltar. Mas e se faltar? Eu vou mudar? Eu vou deixar de fazer? Porque quando eu vim, todo mundo me tratava tão bem, me carregava no colo, né? Me dava de comer. Amém, é verdade, mas você deixou de ser criança. Todo mundo aqui, eu me lembro quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu não via a hora de fazer 18. Eu queria deixar de ser criança. Então tem que haver esse desejo no seu coração também. Tem que haver um tempo de eu não ser mais cuidado, de eu cuidar de alguém. Há um processo, os estágios têm que ser transpassados. Nós temos que entender que o Senhor tem coisas maiores. Ser cuidado por alguém é muito bom, irmãos. Mas quando você pode cuidar, quando você tem algo para acrescentar na vida de outra pessoa, é muito melhor. Mas quando que isso vai acontecer na minha vida? Vai demorar uns 10 anos, não. Quanto mais você se entregar, mais o Senhor vai te dar. E mais você vai ter para compartilhar com os seus irmãos. Só depende de você, não depende do seu líder. Mas o meu líder, o seu líder não, ele está lá para te ajudar. Mas você também está lá para ajudar ele. Aquilo que um dia fizeram por você, de te amar, de carregar no colo, de dar a mamadeira, já é tempo de avançar. Pode ser que falte, pode ser que chegue o tempo do vale da sombra da morte, mas o Senhor está com você, Ele não mudou. O mesmo que te deu no começo,
Hoje está com você na necessidade, mas só que nós precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos entender que há um propósito mais elevado. Se no primeiro estágio nós podemos ter tranquilidade, nos outros estágios nós podemos entender que nós temos que ter amadurecimento. Não conseguimos passar para outros estágios sem amadurecer. Temos que entender isso. O Senhor tem nos chamado a atenção para amadurecermos, para entendermos que para sermos casa de Deus, temos que passar por cima de muitas coisas. Temos que abrir mão de muitas coisas. Temos que deixar aquilo, a parte que é de direito do Senhor, livre para Ele habitar e atuar de uma forma com que Ele possa transbordar em nossa vida, que não possa haver diferença, que as pessoas ao nos verem, possam ver a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para representar o Senhor na terra. Que privilégio representar a Deus. É ou não é um privilégio representar o Senhor? Amém? Amém. Mas também é uma grande responsabilidade. Representar a Deus não pode ser feito de qualquer forma. Não é apenas carregar uma Bíblia, é muito mais do que vir à igreja nos domingos, é viver a vida de Deus. Isso é tão maravilhoso. Então eu queria perguntar para você, deixar essa pergunta: qual estágio da vida você está? Será que você está nos pastos verdejantes, águas tranquilas? Saiba que Deus quer te levar a viver algo além. Ah, mas eu cheguei ontem, pode demorar? Não. Pode ser que aconteça tão rápido que você não imagina. Tantas coisas têm acontecido na minha vida tão rápido, eu falo: Senhor, eu nunca sonhei com tantas coisas, nunca sonhei em ser referência, em poder ajudar, e alguém chegar em mim e falar: muito obrigado, você ajudou a Deus mudar a minha vida. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus faz tantas coisas, que nós ficamos de boca aberta, só podemos agradecer, porque o Senhor é maravilhoso demais. Não temos nada para oferecer, mas quando nós nos tornamos a habitação de Deus, tudo faz sentido na nossa vida. Aquilo que não conseguia me encaixar, eu ia para um determinado grupo, não conseguia, ia para outro, não conseguia, mudava de emprego, não me encaixava, ia para outro lugar, não me encaixava, arrumava um namorado, não me encaixava, mas quando eu me encontro com o Senhor, tudo faz sentido. Todas as outras coisas viram secundárias. Se o emprego melhor ainda não veio, não importa. Se as coisas não estão tão bem, não importa. Se o casamento vai mal, não importa, porque o Senhor tem algo a fazer e Ele vai trabalhar. Mas depende de nós. Qual estágio você está? Aonde você quer chegar? Será que você tem se acomodado nos pastos verdejantes? Será que você ainda quer ficar sendo cuidado? Até quando? Até quando nós vamos ficar sendo cuidado por alguém? Nossa, a primeira coisa que eu vi o meu filho menor, o Lucas, fazer andar, ele pensou que ele era adulto já, queria ir para todo lugar. Se deixar ele sair correndo, nem sabe que tem escada. Por quê? Nós temos que querer, ter o desejo de andar sozinhos. E quando eu digo sozinho, não que você vai sair da comunidade, mas de crescer, de se alimentar, de poder ter algo para oferecer para os outros. O Senhor tem mais para mim e para você. Isso é muito maravilhoso. Talvez você esteja passando, como eu disse, pelo vale da sombra da morte, mas Deus te diz: não se desespere, confie em Deus, vai passar, é só um estágio. E aí eu estive lembrando daquela ilustração, tão conhecida de muitos, talvez alguém não tenha conhecido, mas que certa pessoa chegou ao céu e havia um quadro onde ela podia ver várias pegadas na areia. E aí, aquelas pegadas se identificavam com estágios da sua vida. E ela pôde perceber que em muitos estágios tinham 4 pegadas, mas que nos momentos mais difíceis, nos momentos do vale da sombra da morte, ela só conseguia ver 2. E aí ela questionou o Senhor, falou: mas Senhor, eu estou entendendo. Eu percebo que aqueles momentos ali eram onde eu precisava mais, onde eu me sentia tão fraco. Aí o Senhor falou: é isso mesmo, você está vendo 2 porque eu te carreguei no colo. Aleluia. No vale da sombra da morte, se for necessário, Deus vai te carregar no colo. Aleluia, não temas, o Senhor está conosco, Ele está conosco no vale da sombra da morte. Vai passar, você tem que ter o desejo no seu coração, vai passar.
Mas se você já estiver na mesa, desfrute. Desfrute daquilo que o Senhor tem para você. Desfrute de todas as coisas. Encha-se da unção do Senhor para ser usado para o Senhor, para manifestar a glória de Deus, para que as pessoas vejam através da sua vida o poder e a unção do Senhor. Faça dos estágios da sua vida uma experiência única, algo que realmente te marque, para que você esteja pronto para o serviço. O Senhor nos chamou para um serviço, nós temos aprendido isso, né? Nós temos um ministério, profetas, ministros, mestres, pastores, são apenas matérias. Todos nós temos que estar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, preparado para todas as coisas, porque nós temos oportunidade de ensinar, de ministrar, de pastorear, de cuidar de alguém. Todos nós temos esta oportunidade. E o Senhor quer que nós aprendamos. Não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que estar prontos. Aleluias. Nós podemos nos preparar a um quinto estágio. Habitar na casa do Senhor. Onde temos paz, tranquilidade. Mas nós temos que saber, tudo isso tem que passar. Nós temos que alcançar. Temos que ter o anseio de viver, de voltar para a casa do Senhor, enquanto nós vivermos, habitar na casa do Senhor por longos dias. Esse é o objetivo de Deus. Depende de mim e de você, depende da sua entrega. O quanto você está disposto a se dedicar, a buscar, a ter revelação daquilo que Deus quer de você, como casa dele, como habitação de Deus. É bem verdade que aqueles que estão nos estágios iniciais da vida cristã, não possuem muito encargo, né, pela vida cristã, pela obra, pela casa de Deus. Nós aprendemos nesses dias também que há uma diferença entre cargo e encargo. Cargo é uma função que alguém nos dá. Encargo é algo que nasce, que é algo que vem de nós. É espontâneo. A espontaneidade em fazer. Então nós temos que ter encargo por isso. Na verdade, o grande sinal de crescimento e maturidade é quando nós chegamos ao ponto de amar a edificação da casa de Deus. Será que nós realmente amamos a edificação da casa de Deus? Será que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço para ver a casa de Deus ser edificada? Abrir mão de qualquer coisa, abrir mão do seu tempo, do seu conforto. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos parados em algum estágio? É hora de nós avançarmos. Não há nenhuma possibilidade de nós termos um coração que agrade a Deus, um coração para a casa de Deus, sem passar por esses estágios. Não há como. Se nós não estivermos realmente com o desejo de edificar a casa de Deus, nós não estivermos com o coração voltado para que isso aconteça, nós não iremos conseguir. O nosso coração tem que estar voltado para a edificação da casa de Deus. Porque senão nós não iremos conseguir. Iremos parar em algum estágio. No primeiro, no segundo, no terceiro, não sei. Mas se o coração não estiver em edificar casa para Deus, a obra não vai ser completa. E só há satisfação plena e completa se nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Se a casa de Deus for edificada, se nós pudermos alcançar vidas através da nossa vida, através da nossa célula, através da nossa igreja, se pudermos gerar filhos. O objetivo do casamento é gerar filhos, o objetivo da célula é gerar filhos, o objetivo da igreja é gerar filhos para Deus. Mas para isso temos que ter o coração voltado para isso. Nós temos que amar isso. Eu disse outro dia na célula, e não importa se é você que ganhou. Eu amo da mesma maneira. É filho nosso da mesma maneira. Não importa se foi você que trouxe para a igreja, não importa. O amor tem que ser o mesmo. O cuidado, a dedicação, a oração, não importa. Somos todos irmãos, temos que nos amar uns aos outros, nos doar uns para os outros, para que a edificação da casa de Deus realmente aconteça em nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos trouxe para um tempo de 21 dias. Nós estamos jejuando, orando, buscando de Deus algo maior, mais excelente, revelação, poder, unção, autoridade.
Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo mais ser o mesmo. Eu quero que o Senhor faça tantas coisas, mude tanta coisa, porque eu sei que eu preciso ser melhor a cada dia, que a obra do Senhor tem que ser edificada e eu faço parte dela, mas para isso que eu tenho que estar junto, que eu tenho que estar junto no coração, aliançado com os meus pastores, aliançado com os meus irmãos, aliançado com a minha célula, porque senão a obra não vai acontecer. Não vai. Depende de você, depende de mim, a edificação. Nenhum engenheiro constrói uma casa, ou um apartamento, ou um prédio sozinho. Não dá. O Senhor te escolheu e me escolheu neste tempo, para neste lugar, edificarmos casa para Ele. Mas nós não estaremos aqui por muito tempo, em nome de Jesus. Mas aonde quer que nós estivermos, o tamanho que for o prédio, não vai mudar o propósito. O propósito continua a ser edificar casa para Deus. O propósito continua a ser a habitação de Deus. Não podemos fugir do propósito. Não podemos parar, né, como foi falado, o exemplo que foi dado no domingo passado pelo Rodrigo, né, da criança que se suja e para tomar um banho. Não podemos parar no banho. Banho é gostoso, é muito bom, nos limpa, mas ele não é o propósito. Temos que avançar, temos que caminhar, mas isso é juntos, unidos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não estivermos unidos, não vai acontecer. Se não tivermos o mesmo coração, não vai acontecer. Mas o Senhor nos trouxe um tempo novo, de edificação, de unidade, de comunhão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu concordo com tudo, mas porque eu amo a edificação da casa de Deus e eu estou junto. E eu vou pagar o preço que tiver que ser pago para ver a obra de Deus ser edificada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho 2 apelos para fazer neste momento, muito importantes para a nossa vida. E eu não sei se tem alguém aqui que nos visita, que é a primeira vez que está aqui, ou a segunda, mas que Deus tem te trazido a este lugar. E eu quero dizer que se Deus te trouxe aqui, é porque há um propósito de Deus na sua vida. Talvez você já tenha tentado preencher o vazio que há na sua vida de diversas formas. Talvez você já tenha buscado de diversas formas alcançar algo que preenche a sua vida, mas eu quero te dizer neste dia que você está no lugar onde o seu coração, onde a sua vida pode ser preenchida totalmente, onde você não vai mais precisar buscar coisas, onde há, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vida de Deus que pode preencher e transformar todo o vazio em habitação de Deus. Então eu quero te dizer, se você que está aqui nos visitando, se há algum visitante, eu quero te dizer que há um tempo novo para a sua vida, tempo de ser habitação de Deus, tempo de parar de correr para todos os lados, pois o Senhor tem algo novo, o Senhor tem, aleluia, a presença dEle para você. Você não foi criado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de qualquer forma. Não, o Senhor tinha um objetivo. O objetivo dele era que você fosse criado para cumprir o propósito eterno dele. Talvez você não entenda e por isso que você tenha procurado em muitas coisas. Mas se há alguém aqui que precisa ser preenchido, que há um vazio na sua vida, e talvez por diversas vezes você até começou e sentiu essa sensação, esse mover de Deus, se sentiu preenchido, mas por algum estágio você se desviou e perdeu o foco. E hoje se sente tão vazio que não se sente nem digno de estar neste lugar, de estar na célula. Eu quero te dizer que o Senhor quer preencher o vazio que há em você. O Senhor quer... Bruno, pode subir vocês as músicas. Você pode ter preenchido a sua vida. Você pode ter novidade de vida. Então eu quero dizer, se há alguém neste lugar que precisa ser preenchido, que há um vazio em você, eu quero dizer que Jesus morreu na cruz pela sua vida. Jesus morreu para te dar vida e vida em abundância. Jesus morreu para preencher o vazio que o diabo, que as coisas do mundo têm colocado em você. O Senhor morreu na cruz para preencher todo o vazio. E Ele está disponível. Jesus está disponível a você. O Senhor está disponível a nós.
Não perca a oportunidade. Não saia da mesma maneira que você entrou aqui. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Nós iremos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguém aqui que há um vazio tão grande na sua vida, talvez você até já tenha em algum momento da sua vida aceitado, vindo em algum apelo aqui ou na célula, mas que esse apelo não preencheu, você não entendeu, mas que hoje você entende que as coisas não acontecem de uma hora para outra, não acontecem por acaso. O Senhor tem mais coisas para fazer, o Senhor quer preencher o vazio. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se há alguém neste lugar com a necessidade, com o vazio, eu creio, o Senhor pode te fazer sair daqui transformado, transbordando. Aonde a presença de Deus não há espaço para vazio, Ele preenche toda a nossa vida, toda a vida. Mas o Senhor também quer falar conosco, com a igreja. Eu perguntei, qual estágio você está? Será que você está estacionado em algum estágio da sua vida? Será que você se contentou em apenas não faltar nada para você? Ou será que você está disposto a ir a mais além? Só você sabe em qual estágio você está. Eu não sei. Eu não posso medir o estágio que você está. Deus sabe. Mas Ele quer que eu e você reconheçamos e que nós entendamos que precisamos avançar. Não podemos mais ficar parados. Há tempo de avançar. O tempo está se encurtando. O tempo está acabando. As coisas estão acontecendo. Eu li algo essa semana. E é uma ilustração, mas há tanta verdade nessa ilustração. Que certa vez o diabo se reuniu com 3 dos seus demônios. E ele falou, nós precisamos bolar uma estratégia para enganar o ser humano, para enganar os crentes, os filhos de Deus, as pessoas. Porque nós estamos vendo que o nosso tempo está acabando. E aí um deles falou, vamos falar para as pessoas que o inferno não existe. Se o inferno não existe, para quê, né? Todo mundo tem medo de morrer. Ir para o inferno, sofrer, queimar. E aí o diabo falou, isso não vai funcionar. Porque a Bíblia é clara, o inferno existe. E aquele que não reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, não entregar a sua vida para Ele, vai morrer eternamente, vai pagar o preço da sua decisão. Aí um outro demônio disse, então vamos falar para ele que Deus não existe. E o diabo falou, piorou, é tão claro que Deus existe, a natureza, tudo que Ele criou, o próprio ser humano, nós não iremos conseguir êxito nisso. E aí um terceiro demônio disse, eu tenho uma ideia melhor. Vamos dizer para eles que eles não precisam ter pressa. E o diabo falou, isso aí pode funcionar. E o diabo muitas vezes coloca isso na vida das pessoas. E muitas vezes quer colocar isso para nós, que não tem pressa, não precisa ter pressa. Pode acontecer amanhã, deixa para depois. Outro pode fazer, não vai acontecer agora. Eu quero dizer que há pressa sim. A igreja primitiva crescia porque ela tinha pressa. A igreja primitiva crescia porque para eles Jesus poderia voltar a qualquer momento. E nós? Será que nós temos essa intenção? Será que há esse desejo no nosso coração? Será que Jesus pode voltar hoje? Será que você anseia pela vinda de Jesus? Eles viviam a vida deles como se Jesus fosse voltar naquele dia. Eles davam tudo, vendiam, se ajuntavam, amavam, proclamavam o evangelho, eles tinham pressa. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos entender no Novo Testamento que havia pressa. Irmãos, é tempo de pressa, é tempo de edificação, é tempo de avançarmos. O Senhor quer falar com você hoje. Avance, passa desse estágio, entrega o seu coração por completo ao Senhor. Para de perder tempo com coisas secundárias. Para de se preocupar com detalhes que não levam ninguém a nada. Mas o meu líder, mas o meu anfitrião, mas os membros da minha célula, mas nada. Vamos avançar, temos algo a fazer. O Senhor tem um propósito para cumprir através da minha e da sua vida. Quero orar com vocês. Coloque a mão no seu coração. Fala com o Senhor. Senhor amado,
Eu quero ter um coração para Ti. Senhor amado, obrigado porque nesses dias o Senhor tem nos levado a um tempo novo, a entender, Senhor amado, que o Senhor tem algo maior, mais excelente para as nossas vidas. Oh Pai, que possamos entender, que a Tua igreja entenda, Senhor amado, que nós fomos criados com um propósito de estarmos unidos com o Senhor eternamente. Pai amado, somos um corpo, uma família. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Você pode louvar com alegria este cântico. Você pode agradecer a Deus pela sua família neste lugar. Oh, aleluia. Louve ao Senhor. Uma família. Obrigado, Senhor. Vivendo em amor, alcançando perdido, formando discípulos em Jesus. Senhor Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno, Senhor. Obrigado. E para o Seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Uma família. Olha pro seu irmão, abraça ele. Vendo Ele é a família que o Senhor escolheu para viver contigo. Aleluia. Perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando perdido, formando discípulos em Jesus. Uma família vivendo em amor, alcançando perdido. Oh Senhor, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando perdidos, formando uma família. Uma família vivendo em amor, alcançando perdidos, formando discípulos. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor amado, pela igreja, pelo povo que o Senhor escolheu para andarmos juntos. Obrigado pelas nossas células. Obrigado pelos nossos líderes. Obrigado pelos nossos discipuladores. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pela família de Deus neste lugar. Pai amado, que possamos andar como uma família, como verdadeiros irmãos que se amam, que se preocupam, que se protegem. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos para nossos lares em paz, em alegria. Senhor amado, que possamos ter um domingo abençoado. Senhor, nós oramos por aqueles que estão no impacto. Senhor, está acabando. Logo mais acabará lá, mas que aqueles que foram possam ter sido tocados por Ti. Que haja uma festa nesta noite, que o Teu Espírito possa transformar aqueles jovens e adolescentes em verdadeiras casas de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus. Deus é maravilhoso demais.
por esse privilégio. Tenho aprendido tantas coisas, o Senhor tem honrado, tem nos abençoado, tem nos ensinado. E para mim, queria dizer que é muito mais do que um sonho. Isso que o Senhor está fazendo, a oportunidade, as oportunidades que Deus tem me dado. Queria dizer que eu amo a igreja, para mim é um privilégio servir a Deus junto com vocês. Eu queria aproveitar esse clima, né, inicial do irmão Rogério, né, que ele disse que hoje era novo para ele, mas é novo para mim também, tudo novo. Mas o Deus é o mesmo. Ele não mudou. O mesmo que fez ontem, faz hoje, vai fazer sempre. Mas eu queria aproveitar esse... Irmão, eu percebi que o irmão Rogério é bem romântico, né? Jesus, falei, Senhor, derrama um pouco dessa unção na minha vida. Aleluia. Mas eu queria aproveitar, né, para dar os parabéns para minha esposa. Hoje é aniversário dela. Dizer que a amo, que sou feliz pela esposa que o Senhor me deu, né? Muito bom. Somos tão jovens ainda, temos tantas coisas para fazer para Deus. E o Senhor tem nos dado tanta coisa, tanta coisa. Tem nos dado o privilégio de servir a Ele, de dar um pouco da nossa vida. Eu falo sempre que eu quero dar mais. Ela fala que se eu der mais eu não vou mais ficar em casa, mas eu quero mais. Não apenas no tempo, mas na qualidade. E eu quero dizer para os irmãos que para mim, para minha família, é muito bom e nós somos felizes de fazer parte dessa família aqui. Muito bom. E acredito que a maioria dos irmãos saibam, e Deus, eu disse, Deus tem me surpreendido tanto. E nós em breve teremos outro filho, para a glória do Senhor. Quero que os irmãos oram, porque tem alguns irmãos que profetizaram na minha vida. Eu falei, amém, irmão. Profetiza outras coisas também. Deixa Deus te usar em outras áreas também, para curar pessoas, para abrir portas, para que Deus me dê uma casa maior. Deixa Deus usar a sua vida também. Mas glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa nos colocar no nosso coração realmente esse desejo de edificar casa para Ele todos os dias. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês.